Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina História da Imprensa dentro do curso de pós-graduação em Mídias e Educação. Nas próximas semanas eu vou estar te acompanhando em diferentes atividades aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. O objetivo dessa disciplina é apresentar um breve panorama sobre a história da imprensa nas eras moderna e contemporânea. Assim como um dos objetivos do nosso curso é apresentar os debates teóricos e metodológicos que fundamentam a imprensa enquanto fonte para a história. Antes de mais nada, devemos nos perguntar, afinal de contas, o que faz o historiador no seu ofício? Ou seja, o que significa escrever história? Se pretender, nesse momento, uma alongada exposição a respeito do Estatuto Epistemológico da História enquanto disciplina, interessa salientar que a narrativa historiográfica possui peculiaridades que a distanciam de outros tipos de narrativas, como, por exemplo, a narrativa ficcional. Aceitemos de momento que escrever história significa fazer um exercício de interpretação do passado a partir da análise de fontes historiográficas, debate com a bibliografia pertinente sob a luz de uma teoria adequada àquele objeto que se investiga. Quanto às fontes historiográficas, aquelas fontes que os historiadores analisam nesse esforço de interpretação do passado, elas podem ser de diferentes naturezas: documentos oficiais, documentos privados, ruínas arqueológicas, mesmo paisagens. Em uma infinidade de possibilidades de fontes, interessa para nós, no âmbito desse curso, refletir sobre a imprensa enquanto fonte ou objeto de pesquisa para a história. Mas, afinal, o que significa essa diferenciação que aqui pretendemos estabelecer? A imprensa enquanto fonte para a história e a imprensa não apenas enquanto fonte, mas também objeto da história. Dois exemplos talvez nos auxiliem a estabelecer melhor essa diferenciação que pretendemos aqui colocar. No primeiro exemplo, pensemos na imprensa enquanto fonte. Vamos supor que meu objeto de pesquisa fosse o desenvolvimento de ferrovias no estado de Minas Gerais na primeira década do século XX. Entre outras fontes, eu poderia analisar o reflexo desse processo na imprensa mineira. Nesse caso, a imprensa seria fonte da minha pesquisa. No segundo exemplo, pensemos na imprensa não apenas enquanto fonte, mas também como objeto de pesquisa. Digamos que o meu interesse fosse analisar a manifestação política, a atuação política de ferroviários num determinado órgão da imprensa mineira. Nesse caso, esse periódico seria não apenas fonte, mas também objeto da minha pesquisa. Para aprofundar algumas das reflexões iniciais colocadas nessa videoaula, sugiro que você em seguida leia o texto Como Escrever uma História da Imprensa, da autora Maria Alba Barbosa. E em seguida, responda ao questionário que segue como um roteiro para essa leitura. Bons estudos, até a próxima!